Galera, mais um vídeo aí, chegando agora para falar de governos militares, ditadura militar no Brasil, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre governos militares. Então, para a gente lembrar o que se tratava esse período, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Dependendo da ótica, vai ser dito não ditadura, vai ser dito não golpe, será dito revolução. Quem é que tem a ótica de revolução de 64? Os militares. E dependendo de quem vai estar vendo, vai estar vendo como se fosse o golpe de 64. Sobretudo a ditadura militar. Quem é que fala isso? A sociedade civil, que era contra os militares no poder. Então a gente tem essas duas vertentes históricas, tudo bem? Pelo lado dos militares foi uma revolução, pelo lado da população civil, que era contra o regime, foi visto como um golpe de 1964. E aí vamos para os bastidores. O que está acontecendo em 64 para que se ocorra isso aqui no Brasil? Bom, a gente precisa lembrar do que está se falando de Jango um pouco antes. Na verdade, a gente vai precisar voltar lá em 1954, durante o segundo momento Vargas, né? Os militares já estavam descontentes com as medidas populistas executadas já naquele período e se articulam através da UDN, sobretudo com Carlos Lacerda articulando os movimentos, os bastidores. Acabam chegando à traição de Getúlio Vargas, né? O que ajudou isso a acontecer foi o atentado da Toneleiros, onde morreu ali o Major Vaz, lá da Aeronáutica, né? Que era então o guarda-costa de Carlos Lacerda. Isso gerou um conflito, um mal-estar muito grande entre o governo e os generais de exército daquela época. Só que uma coisa segurou esse golpe, né, lá em 54, que foi o suicídio de Getúlio Vargas, que estabeleceu aí uma grande lacuna de 10 anos frente a esse possível golpe. Bom, isso é relatado no filme Getúlio, né? Quem não assistiu, assista o filme, é um filme muito interessante. Conta bem a história, esses momentos finais aí da vida de Getúlio, e fala sobre essa articulação do golpe que foi bloqueada pelo suicídio de Getúlio Vargas, tá bom? Bom, 10 anos depois, 1964, os militares ainda tinham a vontade de assumir o poder do país para, entre aspas, extirpar o perigo comunista. Gente, nunca houve um perigo comunista no Brasil. Em momento nenhum, tirando em 1935 da intentona comunista, nunca se teve nenhuma intenção de transformar o Brasil em um país comunista. Não de forma aberta, não de forma a se guerrear por isso, tá? As ideias socialistas sempre pairaram sobre o Brasil, assim como em outras nações, mas a intenção de transformar o Brasil em um país comunista, um país socialista, como foi a União Soviética, né, autodeclarada comunista, como foi o caso de Cuba, também autodeclarada comunista, isso nunca teve essa intenção direta, explícita aqui no Brasil, né? Basicamente foi uma construção daqueles que realmente quiseram golpear o Brasil no período para assumir o poder. Fato é que conseguiram, através de um processo político que ocorreu no Brasil em 64, né, um pouquinho antes, né, na verdade, fazerem a tão sonhada captura do poder e a instituição do governo militar. Bom, Jango assume o poder depois de Jânio Quadros renunciar como presidente da República, através lá da sua carta descrita lá, que forças ocultas estavam pairando sobre ele, e aí ele abandonou o que nós conhecemos como presidência da República. Isso fez com que o seu vice, João Goulart, Jango, assumisse
como presidente da República. Só que tem um problema. Jango era visto pelos conservadores, tanto da política, sociedade civil, como pelos militares, como comunista. Isso não é verdade, Jango nunca foi comunista, hein, pessoal? Não foi comunista, não era comunista. E Jango, para piorar, estava na China comunista, né, declarada comunista, fazendo ali relações comerciais, né, de produtos, sobretudo sobre produto agrícola, soja, entre outras coisas, tentando melhorar as questões comerciais. O fato da China ser declarada comunista nunca fez com que o Brasil deixasse de ter relações comerciais com ela, nem durante a ditadura. Nem durante a ditadura. Vale dizer isso. Então, a colocação de que Jango era comunista foi um pretexto pelos necessitados do golpe, né, aqueles que queriam aplicar o golpe, para que se fosse movimentado a esse favor, né? Então, Jango retorna. Como retorna para assumir a presidência, o Congresso Nacional, a parte conservadora desse Congresso, age de forma a boicotar o presidencialismo e instituir o parlamentarismo no Brasil, tirando praticamente todo o poder de João Goulart, que durou algum tempo, ele ficou um bom tempo aí, 1 ano e alguma coisa, sem conseguir tocar a vida, né? Sem tocar de fato a administração pública do nosso país pelo Poder Executivo. E aí o que foi feito? Foi feito um processo, né, campanha legalista, né, pela legalidade, orientada aí pelo Leonel Brizola, que era, né, cunhado de Jango. E dessa forma foi feito um plebiscito, quase que enrola a língua, um plebiscito que trouxe aí a vontade popular do presidencialismo e deixaram João Goulart tocar o barco como presidente sem ter parlamentarismo. Beleza. Ele, para isso, então, instituiu as políticas de base dele, né? Umas medidas específicas, né? E dentro desse pacote de medidas de base tinha a reforma agrária, né? E quando ele foi apresentar essas ideias em um comício na Central do Brasil, isso foi visto como uma afronta ao setor conservador da sociedade, e a sociedade então começou a solicitar que o exército tomasse conta do poder. Dessa forma, de fato, a sociedade civil e os militares se associaram, criaram um grupo específico, a parte da sociedade significa a sociedade de elite e conservadora, né? Somado a estes, sociedade de elite conservadora e militares, tiveram também a igreja, que apoiou o golpe militar de 64, a Igreja Católica ela foi apoiadora do golpe de 64, né? Orientada sob a ótica de religiosidade sobre tudo e dominando tudo. Os conservadores têm essa ótica de impor a religiosidade, né? Por Deus acima de tudo, inclusive do homem, inclusive do ser humano. Então você tinha essa junção desse grupo. Esses grupos então conseguiram instituir em 1964 um golpe que tentou ser resistido, né? Houve resistência a partir do Sul, o Exército do Sul se uniu a Leonel Brizola para tentar resistir, mas não deu, o exército era muito maior e tomou-se realmente o país a partir de 64. No dia 30, na verdade dia 1º de abril de 1964, já foi instaurado o novo regime, o regime militar brasileiro, orientado por um processo republicano, não democrático, apesar de todas as imagens que se passavam que era uma imagem democrática, havia votação indireta, aquela coisa toda, mas sabe-se que toda a manipulação feita pelo governo militar não dava a democracia real, né? Era uma democracia ilustrada, uma democracia que não existia, de fachada. Dessa forma, então, houve-se um momento muito complexo de
um governo autoritário, né, rigoroso, muitas das vezes violento, na maioria das vezes violento, que dominou o país por 21 anos, correto? Então, iniciou o processo, né, iniciou o governo militar através de Castelo Branco, né, a partir de 1964, foi até 1967. Primeira grande medida desse governo era transformar o governo em algo verídico. Então foi criado, porque ele estava contra a Constituição, na verdade, né? Então precisava criar estruturas para isso. Então criou-se o ato institucional número 1, né, que autorizava por 60 dias ao Executivo para fazer tudo que fosse necessário, independente do que, para que o governo militar se instituísse, se estruturasse e se efetivasse, né? De mortes, a prisões, a perda de nacionalidade, tudo. Fechamento do Congresso, o que ele quisesse fazer, poderia ser feito por 60 dias. Bom, eleições diretas passou a vigorar, eleições diretas para presidente, e através desse ato institucional número 1, houve imediatamente a dissolução, né, da UNE, da CGT e das Ligas Camponesas, obviamente porque essas lutavam pelo poder do povo, lutavam pelo poder e pelo o povo, e aí dessa forma iam de encontro às ideias desse novo governo militar, da ditadura. Uma vez que eram contra as ideias do governo, eram subversivos. Se são subversivos, têm que ser extirpados, presos, ou na ideia de alguns, até mortos, né? Foi criado também, através do ato institucional número 1, a criação do Serviço Nacional de Inteligência, a SNI, né? Com isso você tem toda uma gama de busca por informações, serviço secreto funcionando no meio da sociedade, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro de repartições públicas, para ver se existia algum ou alguns que eram contra o governo e principalmente que eram contra as ideias e políticas governamentais liberais e extremamente conservadoras, correto? Dessa forma, o governo ia se estruturando e punindo seus adversários com prisões, mortes e torturas. Bom, ainda assim cria-se o ato institucional número 2, né, que faz o fim do pluripartidarismo. Você cria a Arena e o MDB, né? A Arena seria o partido da situação e o MDB o partido da oposição. Era uma oposição consentida, né? Ou seja, eu deixo você fazer oposição a mim. A ideia era essa. Isso claramente foi uma cópia do estilo, né, governamental e político americano dos Estados Unidos, né? Aquela necessidade, complexo de vira-lata, de sempre querer ser igual ao outro, fazer igual ao outro, né? A gente, infelizmente, o Brasil passou por várias situações nessa ótica, né, de não criar o seu, de querer copiar o de alguém, e o ato institucional número 2 nada mais foi isso, com a cópia escrachada do governo dos Estados Unidos, né, onde você tem aí o bipartidarismo americano. Ele não obriga a ser bipartidarismo, mas eles lá fazem assim, e aqui o Brasil instituiu durante o governo militar dessa forma. O Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido que o governo deixava fazer a oposição. Se fosse muito além do que o governo deixava, era feito ali o apelo político, ou se não, era usado serviço de inteligência e até mesmo os setores repressivos do Exército, Polícia Militar, prendendo, torturando ou matando seus opositores, como a ditadura fez aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo onde ocorreram ditaduras ou governos totalitários, seja ele de direita ou de esquerda, é bom lembrar disso. Ato institucional número 3 foi criado também, ainda no governo Castelo Branco, que previam eleições indiretas também para governador, uma vez que o governo militar, principalmente sob a ótica do presidente, achava que os governadores são peças-chave e precisam ser, de fato, muito ligados ao governo federal, porque tem ali uma responsabilidade de manutenção do regime, e se os governadores fossem opositores ao governo militar, isso poderia trazer uma força
específica daquele Estado contra a federação, e isso poderia pôr em risco a instituição militar que estava comandando o Brasil nesse período. Então eles passam a ser de forma indireta. Por quê? Porque a ditadura poderia manipular a eleição fazendo ganhar XYZ, ou deixar indicar apenas aqueles que eram de fato sabido que unificariam forças com o governo federal e jamais seriam contra o governo federal. Isso não acontecia só com governadores, isso acontecia em todas as esferas, todas as esferas. O governo militar colocou influências de inteligência em todas as esferas públicas e até mesmo privadas do país, né? Então você tinha nas repartições públicas pessoas que estão diretamente ligadas, então delegados que eram a favor da ditadura, chefe de polícia que era a favor da ditadura, quem tomava conta dos militares em si, todos eram a favor da ditadura, senão eram presos ou mortos, né? Quem não era, virava, como Lamarca foi, vamos dizer assim, insubordinado, vamos dizer assim, tá? Então, existia todo um plano para que a ditadura continuasse e desse certo. Bom, houve um plano de ação econômica do governo, chamado PAEG, né, com criação também do Fundo de Garantia a partir de 1966, então ainda dentro do governo Castelo Branco. Então o Castelo Branco teve ali como é que a gente vai falar aqui? Teve a responsabilidade, acho que o termo correto é esse. Ele teve a responsabilidade de estruturar, de garantir a sobrevida do governo militar, e com isso também fez algumas coisas que até hoje são importantes, por exemplo, o Fundo de Garantia, né? De tudo ali que foi feito oriundo de Castelo Branco, o Fundo de Garantia talvez seja ali o grande feito desse presidente da ditadura militar, né? Após sua morte, quem assume é o Arthur da Costa Silva, o presidente Costa Silva, né, que deu o nome inclusive à Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, é chamado de Ponte Arthur da Costa Silva. Então, quem foi Arthur da Costa Silva? Também um general do Exército, que assume o poder a partir de 67 e vai até 69, quando ele sofre um derrame e se afasta, né? Outros derrames acabaram o matando, mas de forma que em 69 ele tem que ser afastado por questões de saúde. Ele foi, por conta dele, nasceu um momento mais repressor da ditadura militar brasileira. A gente tem o conhecimento de que a ditadura, ela, a princípio, foi criada para durar apenas 4 anos no máximo, né? Então em 68 deveria acabar a ditadura militar. Esses dois primeiros militares que assumiram, o anterior, Castelo Branco, depois Costa Silva, eram oriundos da ESG, mas do grupo Soborne, né? Soborne em referência, né, à faculdade francesa. Então era um grupo mais intelectualizado da ESG, e esse grupo tinha a ideia de só limpar, moralizar a instituição política brasileira e depois sair. Obviamente que os que vieram sucessivamente não pensavam assim, a grande maioria do exército também não pensava assim, queriam manter o poder para fazer do Brasil algo que eles acham. Um grupo específico, na verdade, que vinha com essa ideia de fechamento do governo militar, do grupo militar, a partir do 4º ano. Só que isso não aconteceu porque outros grupos também tinham essa ideia, né? Tinham essa perspectiva de manter o governo militar no poder. Dessa forma, nasce, né, a continuidade. Bom, Costa Silva, ele acaba emitindo o ato institucional número 5. Bom, era um ato que era extremamente repressivo, porque ele dava poderes irrestritos ao presidente, fechava o Congresso Nacional, deixava ele em recesso, mantinha o fim do habeas corpus e fazia cassação de mandatos, né? Bom, por que isso tudo aconteceu? Porque começou a ocorrer no Brasil uma sucessiva... começaram a acontecer sucessivos movimentos
contra a ditadura, contra o governo militar. Entre elas, né, está aí a passeata dos 100 mil. Em contrapartida, a passeata que ocorreu lá atrás, em 64, da Família com Deus pela Liberdade, onde a sociedade civil se juntou com militares pedindo a intervenção militar. Isso lá atrás, para favorecer o golpe. Agora não. Agora a gente está falando da passeata dos 100 mil. Ou seja, as pessoas estão pedindo para acabar o governo militar. Porque em pouco tempo, em 4 anos, já se tinha uma repressão gigantesca, um incômodo gigantesco com o governo militar tomando conta do Brasil. Com esses movimentos, conhecidos por eles por subversivos, associando ao início das guerrilhas armadas contra o governo militar, né, aí se institui o ato institucional número 5, criando essa série de coisas, dando um poder irrestrito e reprimindo muito mais do que já se reprimia. Bom, ainda no governo Costa e Silva ocorreu o assassinato do estudante Edson Luiz, o membro da UNE, né, o famoso assassinato que ocorreu dentro do calabouço, ocorrido pela polícia militar. É isso que algumas fontes históricas nos mostram, né? Então, foi um governo de Costa, um governo extremamente turbulento, que acabou gerando uma série de situações complexas, inclusive com a instituição do ato número 5, e Costa e Silva acabou 2 anos depois tendo um derrame, gerando nele aí um afastamento. E para a substituição de Costa e Silva é determinado que Emílio Garrastazu Médici assuma. E aí, a partir de 1969, Garrastazu Médici assume sob a ótica do AI-5. Médici já era um braço muito pesado, né, o alto poder repressivo, associado ao ato institucional número 5, foi o auge da repressão e fechamento político. Perseguição a estudante, um aumento e estruturação, talvez a grande consolidação da resistência armada, ALN, MR8, Guerrilha do Araguaia, entre outros tantos que aconteceram de repressão, de resistência armada no Brasil contra a ditadura militar. É um erro, inclusive, chamá-los, essa resistência armada, de terrorismo, né? Por quê? Porque existia um motivo pelo qual aquela resistência armada estava acontecendo. Então não eram atos terroristas, eram atos de resistências ou contra a repressão. Foram atos extremos, obviamente, que infelizmente abraçaram a violência para se manifestar. Não deveria ter sido assim, mas talvez não tenha sido deixado outra opção para esses grupos que não a utilização de braços armados para se defender da extrema repressão que ocorria na ditadura militar, né? A Copa de 1970 vem no auge aí da ditadura militar, né? No auge do famoso milagre econômico, né? Dando a uma visibilidade irrisória e principalmente fictícia de um governo maravilhoso para o Brasil, que transformou, que fez e aconteceu, quando na verdade não foi bem assim. Bom, a Copa de 1970 foi uma Copa que em alguns documentos hoje tem se discutido se foi ou não foi comprada pelo governo militar, né? Isso é uma questão que não tem provas totais científicas sobre o caso, mas existem linhas de pesquisa e estudo sobre esse fato, né? Então a gente não vai trabalhar aqui com um fato de ser comprado ou não, é só um esclarecimento, uma informação que existe linhas de pesquisa sobre isso, mas o fato é que o Brasil ganhou essa Copa, a Copa de 1970. Ganhando essa Copa, proporcionou-se ao Brasil um impulso muito grande, né? Uma alavanca muito grande no sentido de nacionalismo, de patriotismo. O Brasil se abre muito mais ao capital externo, né? Com empréstimos astronômicos, principalmente do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e também dos Estados Unidos. E com esses grandes empréstimos, o Brasil começa a se estruturar
em um grande milagre econômico. O que seria um milagre econômico? Foi o momento onde o Brasil deu um salto evolutivo no crescimento de PIB. Né? Então o PIB orienta o crescimento econômico de um país, o PIB do Brasil deu um salto gigantesco, então deu-se ali uma ideia de que houve um crescimento, e na verdade não foi assim. O crescimento econômico era um crescimento fictício orientado por vários empréstimos que foram entrando para o Brasil. Com esses empréstimos foram feitas obras faraônicas, né, como por exemplo a construção da ponte Rio-Niterói, que recebe o nome do antecessor de Médici, que é o Costa e Silva. Melhora para a classe média, porque você tem ali a classe média ganhando mais dinheiro, conforme você vai tendo indústrias vindo para cá, construções megas faraônicas sendo feitas, você vai dando muito mais emprego para as pessoas. Esses empregos obviamente vão sendo preferencialmente distribuídos à classe média. Então você tem a classe média que melhora de vida, compra seu segundo carro, compra casa na praia, a princípio tem uma melhora de vida, mas também faz um distanciamento muito grande das classes sociais. Você tem uma diferença de classe importante, importantíssima, fazendo então que aumentasse, né, essa separação entre grupos sociais no Brasil, aumentando aí o distanciamento, né, das classes inferiores aos benefícios das classes mais superiores. Bom, essa injeção de capital proporcionou um aumento muito grande do PIB brasileiro, mas durou pouco tempo, durou só até 1973, quando a grande crise internacional do petróleo, orientada aí pelos problemas acontecidos no Oriente Médio através da guerra do Yom Kippur, primeiro momento onde os países de origem árabe utilizam o petróleo como estratégia de guerra, né? Então o Brasil acaba ficando sem grana. Então essa aí é a prova de que tudo que se viveu do milagre econômico na ditadura militar era fake, era mentira, era algo fictício. Por quê? Como o dinheiro parou de ser injetado aqui dentro, o que aconteceu? Houve um estouro da grande dívida brasileira a ser pago lá para fora, né? Isso vai gerar um grande problema na década de 80, quando acaba a ditadura militar, onde a gente vai ter um rombo aí astronômico nas contas brasileiras, com mega inflação, etc. Sobretudo dando o nome dessa década, né, de década perdida, perdida para a questão econômica, né? Tudo piora, e melhor dizendo, a partir desse milagre econômico fake aí que aconteceu, né? Vejam que esse momento é um momento onde o governo fala que está tudo maravilhoso porque está pedindo empréstimo. Então, quando os empréstimos deixam de vir, o dinheiro deixa de entrar, as empresas retiram o seu capital daqui, levam de volta para os seus países, o Brasil fica com uma dívida astronômica e tem que começar a pagar. Então, além de ter tirado todo o capital, a gente ainda tinha que começar a pagar eles. Então isso criou um problema econômico no Brasil absurdo e monstruoso, né? Bom, essa crise do petróleo ela vai se estender durante toda a década de 70, porque em 79 ainda tem outra grande crise do petróleo, e em 80 vai ser o desastre econômico que aconteceu no país, que só vai se estabilizar a partir de 1994 no governo de Itamar Franco, depois estruturado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Bom, aberta aí essa questão, né? Médici começa a falar de abertura política, né? Ela começa a ser discutida e começa a se pensar em realizar as próximas eleições, né? Para eleição do próximo presidente que rende Médici. E aí quem é que vai estar rendendo Médici? O Ernesto Geisel. E quem foi Geisel? Bom, ele foi o presidente que deu início à redemocratização do Brasil, né? Com aquele slogan de lenta, gradual e segura, um programa de anistia para que as pessoas pudessem, os expulsos políticos, né, pudessem retornar ao Brasil. Você tem aí uma anistia não tão aberta, né?
você acaba revogando o AI-5, então você tem ali o fim daquela retirada dos habeas corpus, os habeas corpus começam a voltar, você começa a ter de volta uma questão democrática importante no Brasil, né? Não mais somente aquela repressão, você começa a abrir mais o país para a sociedade viver de forma democrática. Ainda não é a democracia, ainda é um governo repressivo, totalitário, né? Bom, você faz aí alguns pacotes democráticos de Geisel, que a gente acabou de falar, né? Houve alguns pacotes democráticos, não agrada a ala mais conservadora do Exército, a ala mais repressiva do Exército. Isso vai fazer com que o Exército tenha algumas movimentações contra essa abertura, né? Geisel ainda estrutura algumas coisas relacionadas ao pacote de abril de 1977, a criação do famoso senador biônico, né? Então o que seria o pacote de abril de 77? Você faz ali uma construção, né, política dentro do Congresso Nacional e cria ali uma indicação do senador biônico, ou seja, o senador indicado diretamente pela presidência da República, para você ter ali uma manipulação política para contornar o voto. Lembra que a redemocratização, na visão de Geisel, tem que ser lenta, gradual e segura. Então você não pode somente abrir. Para ele você tem que ir devagarzinho até você fazer a liberdade irrestrita da política. Então se fala de redemocratização, se fala de abertura política de forma lenta, gradual e segura, e se fala de pacote de abril do biônico, é óbvio que a gente não vivia em uma democracia, né? Isso é óbvio que a gente não vivia em um regime democrático republicano. Bom, ainda dessa vida Geisel, né, que dura de 74 até 79, alguns acordos com a Alemanha foram feitos para a construção de Angra 1 e Angra 2, né, trazendo da Alemanha para cá a usina nuclear, para a construção de uma nova fonte energética para o Brasil. Hoje amplamente discutido que não foi uma boa jogada, porque é uma coisa que faz uma estrutura de poluição muito grande, afeta principalmente a biomas marinhos, como onde acontece a colocação, no caso de Angra, a bacia de Angra, mas também criou-se na época de Geisel estruturas de projetos para hidrelétricas como a de Tucuruí e de Carajás, né? O programa ProAlco também começou-se a pensar e se estruturar a partir de 1975, né? A ideia de utilização do álcool, né, como uma matéria-prima de combustível. Então toda essa estruturação de Geisel é uma estruturação que foi uma estruturação importante para a construção nacional, uma vez que você, além de estar se pensando na redemocratização, também revoga o AI-5, que diminui a repressão do país, que já é um grande passo, mas também com a construção, né, com as ideias de melhorias, como por exemplo o setor energético, que além de trazer novos empregos, também traz novas condições de melhora para a indústria nacional e a sociedade como um todo, né? Bom, quem sucede Geisel é Figueiredo, né? Figueiredo, então, de 79 até 85, é o presidente que fecha o regime militar no Brasil. Ele cria, né, a lei da anistia, uma anistia ampla, geral e restrita. O que significa isso? Que tanto os decretados como subversivos, presos políticos, entre outros, receberiam o perdão, assim como os que torturaram também receberiam o perdão. Então ela é ampla, geral e restrita. Tanto o lado que torturou como o lado que reivindicou poderiam ser livres, né, absolvidos de sua culpa. O que não foi legal. Essa ideia não é legal, essa ideia, porque toda a parte de torturadores do exército ficaram impunes dos seus crimes, crimes inclusive que são repudiados e são vistos lá fora, principalmente no Tribunal de Haia, por exemplo, como crime internacional, crimes internacionais, né? Crime de tortura, crimes internacionais. Então vamos lá. Figueiredo mantém o processo de abertura, né? Abertura ampla, geral e restrita, a anistia ampla, geral e restrita, e a abertura lenta, gradual e segura, né? Lembrando que a abertura ia ser lenta, ela não ia ser instantânea.
Não houve perdão para acusados de terrorismo, e aí terrorismo pensa-se, né, em coisas muito voltadas para as guerrilhas, né, sobretudo aí, como por exemplo a guerrilha do Araguaia. Clima de instabilidade política acontece. Por que houve um clima de instabilidade? Trabalha dessa forma, né, fazendo uma abertura completa, né, de forma lenta, gradual e segura, e a lei da anistia trazendo aí de forma ampla, geral e restrita para todos os lados. Isso tudo gera um clima de estabilidade, como a gente já tinha falado. E aí você, por isso, uma ala conservadora do Exército tenta se manter no poder. Como? Eles criam um atentado, chamado Atentado Rio Centro, aonde deu errado, né? Saiu pela culatra. Quem morre no atentado não são as pessoas que estariam no Rio Centro, e sim os 2 militares que estavam plantando o atentado, militares orientados pela ala conservadora do Exército, que queria manter a ditadura militar no Brasil. Então morrem os 2, né? Um oficial e um praça do Exército, com a explosão desse carro. Isso deixa o regime militar em maus lençóis, fica uma situação insustentável para a manutenção do poder deles. É feito o fim do bipartidarismo através do decreto que extermina o AI-2, né? Com isso você cria vários partidos políticos, vão surgindo, PDS, PMDB, PTB, PT, PDT, vários outros partidos começam a surgir, e todos em prol das diretas já, orientados aí pelo movimento das diretas já, que é um movimento que queria que a eleição para a presidência fosse direta, né? Fosse o povo mesmo que escolhesse o seu próprio presidente, não viesse de uma orientação da ditadura. Só que lembrem, a abertura ia ser lenta, gradual e segura, então eles não iam deixar que isso acontecesse. Foi um balde de água fria, não ocorreu, isso não passou no Congresso Nacional. Lembrem do senador Bione, da estruturação, o Arena estava ainda com sua maioria ali, mesmo que pulverizado, em prol do governo militar, dos conservadores, né? Então não deixou que acontecesse a abertura, a direta já ser, né, promulgada. Não gerou, esse não foi aprovado. E obviamente isso foi um balde de água fria. Só que na próxima eleição já seria a gente escolhendo o nosso próprio presidente, na eleição de 90, né? No caso de 89 para 90. Bom, o programa Pro Álcool também dá algum passo mais largo no governo Figueiredo, mas de certa forma o que a gente pode falar é que o governo Figueiredo se forjou, né, consolidou através da ótica dessa abertura e do fim do regime ditatorial militar aqui no Brasil, né? Bom, esse regime acaba em 1985. Nós tivemos aí, dentro desse regime, a partir de 82, os governadores sendo eleitos de forma direta, mas em 85 não foi feito dessa forma a eleição presidencial, né? Ficou disputando aí, entre outros, Maluf e Figueiredo. Figueiredo, de uma forma, Maluf e José Sarney, né? O José Sarney acaba ganhando de forma não muito plausível. Por quê? Porque na verdade o José Sarney era o vice de Tancredo Neves. Quem de fato estava disputando era Tancredo e Maluf. O que aconteceu? Tancredo Neves morre logo após ser eleito presidente do Brasil. E aí quem assume é o seu vice, José Sarney. O Tancredo Neves nem chegou a fazer o seu governo, não chegou nem a governar. Quem assume é diretamente Sarney, mas que Sarney não foi uma escolha, né? Sarney ele veio como vice de Tancredo Neves. Bom, José Sarney era diretamente ligado à ditadura militar, fazia parte do Arena, viveu toda a sua carreira política durante a ditadura em prol da ditadura. Então ele foi a continuidade do conservadorismo, do espírito repressivo
durante todo esse período do seu governo. Ele só saiu em 1990, né, com a eleição de Fernando Collor de Mello, mas isso daí é papo para uma outra videoaula. Tudo bem, galera? Então fica aí, ditadura militar no Brasil. Qualquer dúvida, entra aqui na descrição, tem a aula disponível para vocês. Entre no Botequim da História, tem tudo sobre as matérias ditas aí sobre a ditadura militar, ok? Fiquem bem, vamos lá!